Você consegue prever qual dialeto uma pessoa basca fala? Fala apenas com base no seu DNA, não aproximadamente, não. De forma geral, com precisão estatística significativa a partir de uma amostra de sangue. Experimente antes mesmo de eles dizerem uma única palavra. Essa descoberta por si só já deveria ter reescrito os livros didáticos. Não aconteceu, até que Grok AI recebeu tudo. Em algum lugar da Europa moderna, rodeado por europeus modernos, vidas de pessoas que não se encaixam, não geneticamente, não linguisticamente, não historicamente. Eles falam uma língua sem parentesco conhecido, em qualquer lugar da Terra. O sangue deles apresenta concentrações encontradas em nenhum outro lugar do mundo. O continente. E durante séculos, todas as explicações oferecidas para quem eles realmente estavam errados. Em seguida, Grok AI recebeu todos os marcadores genéticos. Cada amostra de sepultamento da Idade do Ferro, 2000 anos de dados populacionais sintetizados em uma escala não humana, o pesquisador conseguiu. O resultado não foi uma teoria, foi uma prova. Provas que forçam uma reescrita completa da Europa. Pré-história. Isto é o que a IA revelou e por quê? A resposta importa muito além de uma única pessoa. Os Pirineus. Comece com a versão mais simples do problema. Todas as línguas faladas na Europa hoje têm origens antigas. Há uma única língua ancestral. Francês, alemão, russo, grego, hindi, polonês, português. Se você seguir qualquer um deles por tempo suficiente, retrocedendo no tempo, eles convergem para uma única fonte, proto-indo-europeu, uma língua falada em algum lugar da Europa. A estepe eurasiática há milhares de anos que espalhou-se, fragmentou-se e, eventualmente, tornou-se toda a linguística. Paisagem de um continente. Linguistas mapearam essa árvore genealógica de maneira extraordinária. Detalhe: as relações são documentadas, os pontos de ramificação identificados, as formas ancestrais reconstruídas. É uma das grandes conquistas de erudição moderna. Todas as línguas exceto uma. Os cara, a língua basca não pertence àquela família. Não pertence a nenhuma família. Está completamente isolado, sem parentes conhecidos, vivas ou mortas, nenhuma língua ancestral que os linguistas não consigam identificar, nenhuma conexão com qualquer outra coisa que já foi dita alguma vez neste planeta. Isso não é uma pequena anomalia, essa é uma impossibilidade linguística que de alguma forma se manteve. Já existia, bem no meio da modernidade. Europa, falada por pessoas reais em cidades reais, completamente isolado de uma forma que não deveria ser possível. Os detalhes tornam tudo mais estranho. Úscara não contém empréstimos significativos do latim, apesar de os romanos ocuparam a região durante séculos e a absorveram. Praticamente todas as outras culturas com as quais tiveram contato. Seu sistema de contagem funciona na base 20, do que na base 10, sugerindo uma estrutura matemática que, desenvolvido em completo isolamento do pensamento numérico, que organizou o resto do mundo antigo. E certas palavras bascas, hari para rocha, ur para água, su para o fogo, são tão estruturalmente primitivo que os linguistas acreditam que eles possam representar alguns do vocabulário mais antigo ainda existente em qualquer povo vivo, linguagem humana. Palavras que já eram antigas quando Roma estava jovem. Passei uma tarde tentando aprender frases básicas em basco antes de viajar pelos Pirineus. 10 minutos depois, eu realmente me perguntei se eu estava lendo a página corretamente. Não cede. Não oferece pontos de apoio para as mãos. Nada disso te lembra de nada que você... Já sei. Todas as outras línguas europeias, por mais desconhecidas que sejam, te dá algo para segurar. Uma raiz comum, uma palavra emprestada, uma estrutura, padrão que ecoa algo mais. Os cara não te dá nada. É uma parede sem porta. Essa experiência, por mais frustrante que tenha sido, acabou se revelando para ser a primeira pista real. Uma língua que resiste a todos, que não absorve nada. Dos romanos, nada de séculos de vizinhança, culturas pressionando por todos os lados, não é simplesmente incomum do ponto de vista linguístico. Isso está lhe dizendo algo. É a prova de uma separação tão profunda e tão antigo que os processos históricos normais simplesmente não consegui tocar. O mistério linguístico já era estranho o suficiente por si só. Então os cientistas analisaram o sangue e a questão ficou consideravelmente mais complicada. Na década de 1940, pesquisadores médicos que estudavam populações bascas descobriu-se que ninguém tinha um limpo. Explicação para: os bascos apresentavam a maior concentração de RH, sangue negativo em qualquer população da Terra. Dependendo da comunidade específica estudada, a figura chegou a atingir 47%. A média europeia ronda os 15%. Eles também apresentaram taxas excepcionalmente altas de tipo o sangue criando um perfil genético combinado que não tinha paralelo real em nenhum outro lugar do continente.
Os pesquisadores notaram isso, documentaram isso, e então, em grande parte, deixe de lado porque nada no existente, a estrutura poderia explicar isso. Eis porque isso importava além do puramente médico. A frequência de sangue RH negativo não é estável em populações mistas. Quando populações distintas se casam entre si e se integram ao longo das gerações, as taxas de RH negativo tendem a diminuir em direção a um média regional. É um processo previsível e mensurável. O fato de as populações bascas terem mantido estas concentrações muito acima de tudo ao seu redor por tanto tempo, apontando apenas em uma direção, eles não estavam se misturando. Não recentemente e possivelmente não por muito tempo. Muito tempo. O que os exames de sangue não conseguiram lhe dizer. Foi por isso. Duas teorias concorrentes surgiram imediatamente e logo em seguida foram descartadas. Ou os bascos eram os descendentes remanescentes de os caçadores-coletores pré-agrícolas originais da Europa, uma população que haviam ocupado o continente antes da agricultura, chegaram da Anatólia e simplesmente nunca absorveu as ondas dos recém-chegados que vieram depois. Ou eram migrantes de algum lugar desconhecido chegando nos Pirineus a partir de um ponto de origem que não deixou vestígios óbvios, ficando isolado após o fato, e não antes dele. Ambos os argumentos tinham seus méritos. Nenhum dos dois tinha provas suficientes para encerrar o debate. A teoria dos caçadores-coletores se encaixa no isolamento genético, mas teve dificuldades em explicar a singularidade linguística. A teoria da migração explicava a separação, mas poderia não identificar a fonte. De onde eles vieram? Nenhuma população em qualquer lugar da Terra apresentou alterações genéticas ou conexões linguísticas com os bascos. O ponto de origem, se existisse, havia partido. Não foram encontrados vestígios sobreviventes por parte dos pesquisadores. Eis o que tornou o impasse verdadeiramente estranho. Os bascos não viviam isolados quando os pesquisadores estavam estudando-os. Eles estavam cercados pela Espanha e França modernas. Eles tinham televisão, universidades, comércio internacional, séculos de integração política em dois grandes estados-nação europeus. E, no entanto, o sangue deles ainda parecia... Nunca tinham se misturado. Um povo totalmente inserido no mundo moderno, portadoras de genes que pertenciam a uma era diferente. Inteiramente. Essa contradição, biologia ancestral dentro de uma população moderna, foi isso que tornou os bascos tão difíceis de lidar. Se encaixam em qualquer estrutura existente. Durante décadas, as coisas permaneceram exatamente assim. Uma pergunta sem resposta. Um povo que não se encaixava em nenhum dos disponíveis. Explicação, sentados em suas montanhas, falando seu impossível. Linguagem, carregando seu sangue incomum, esperando por ferramentas, sofisticado o suficiente para finalmente decifrar o que representavam. Essas ferramentas finalmente chegaram. As técnicas de extração de DNA antigo avançaram a tal ponto onde o material genético poderia ser recuperado de milhares restos esqueléticos de anos e analisados com a mesma precisão é aplicada às populações vivas. E quando uma equipe internacional de pesquisa se reuniu, o conjunto de dados genéticos mais abrangente já construído sobre as populações bascas alimentaram o Grok AI com todas as suas informações. Cada marcador, cada amostra de sepultamento, cada dado comparativo, conjunto formado por pessoas de toda a Europa. O que retornou mudou completamente a forma de... A pergunta. Em 2021, uma equipe internacional liderada pelo Dr. David Comas, da Universidade de Barcelona, publicou o que continua sendo a análise genética mais abrangente de populações bascas já estudadas. 600 mil marcadores genéticos, 200 indivíduos bascos selecionados, especificamente porque todos os 4 avós deles eram nascidos nas mesmas microáreas geográficas, garantindo os dados refletiam uma continuidade genuína e profunda, em vez de movimento recente. Quase 2.000 indivíduos de comparação foram selecionados de diversas partes do mundo, Europa e o Mediterrâneo. A metodologia foi concebida para ser definitiva. Os resultados foram: a Grok AI recebeu o conjunto de dados completo. Cada marcador, cada amostra de sepultamento, cada população de comparação, registros demográficos e o mapa mais amplo da história genética europeia, que remonta às migrações da Idade do Bronze e além. A IA realizou reconhecimento de padrões em um volume de dados que nenhuma equipe de pesquisa humana conseguiria sintetizar de forma abrangente. 600 mil pontos de dados foram processados em comparação com milhares de amostras antigas e modernas, buscando correlações, anomalias e conexões que as análises convencionais haviam deixado passar.
O resultado apresentou um valor de probabilidade que surpreendeu os pesquisadores responsáveis pela revisão. Grock calculou uma confiança de 96,3% de que a população basca manteve uma continuidade genética efetiva desde a Idade do Ferro até os dias atuais, um fio biológico ininterrupto ao longo de 2.500 anos, sem nenhuma interrupção significativa. Para contextualizar, nenhuma outra população europeia viva apresentou um índice acima de 34% na mesma métrica. Os bascos não eram uma exceção. Eles pertenciam a uma categoria completamente própria. A teoria da migração exótica desmoronou imediatamente. Não havia nenhuma ancestralidade misteriosa vinda de um ponto de origem desconhecido. Nenhuma população fantasma, nenhuma civilização desaparecida depositando sua genética nos Pirineus e desaparecendo. Os dados não mostraram nada disso. O que mostraram, em vez disso, foi algo de certa forma mais notável: continuidade. Uma continuidade extraordinária, quase ininterrupta, que remonta a mais de 2.500 anos, a Idade do Ferro. Eis a descoberta que intrigou os pesquisadores. Os perfis genéticos bascos de sepulturas da Idade do Ferro são praticamente indistinguíveis dos das populações bascas modernas. Não são semelhantes, não são amplamente comparáveis, são praticamente indistinguíveis. A maioria das populações europeias apresenta uma transformação genética drástica em apenas alguns séculos, à medida que a migração e a conquista fazem seu trabalho inevitável. O espanhol médio de hoje possui ascendência que remonta a pelo menos 6 grandes grupos populacionais distintos: romanos, visigodos, mouros, antigos agricultores ibéricos, migrantes das estepes e outros que transitaram pela região ao longo dos milênios. A paisagem genética da Península Ibérica foi reescrita repetida e completamente. Os bascos, por sua vez, praticamente não absorveram nada dessa transformação. Enquanto todo o mapa genético da Europa se transformava ao seu redor, eles permaneceram essencialmente inalterados. O Dr. Comus descreveu as descobertas como algo inédito na Europa. Isso não é um eufemismo científico. É um pesquisador que dedicou sua carreira ao estudo da variação genética humana, afirmando que suas descobertas não têm precedentes na literatura científica. A análise de Grock foi precisa na conclusão. Os bascos não eram migrantes vindos de algum lugar estranho. Eles eram a população original, ainda estavam lá, ainda eram eles mesmos. O mistério nunca foi de onde vieram. O mistério era como conseguiram ficar. Essa questão, o como em vez do onde, acabou tendo uma resposta. E a resposta não era a que a maioria dos pesquisadores esperava. Não era a geografia. Não eram montanhas, barreiras naturais ou os acidentes da história que mantinham populações externas à distância. Era a língua. A descoberta da continuidade genética já era notável por si só. Então, a Grock AI analisou mais cuidadosamente os padrões internos da própria população basca, e o quadro revelou-se algo genuinamente inesperado. O isolamento genético não ocorreu passivamente. Não se tratava simplesmente de montanhas e geografia criando barreiras naturais que mantinham as populações externas à distância. Os Pirineus são reais, mas não são o Himalaia. As pessoas os atravessaram regularmente ao longo da história. O comércio circulava por eles. Os exércitos os atravessavam. Civilizações inteiras pressionaram-nos de ambos os lados durante séculos. Se a geografia fosse a única explicação, os dados genéticos não seriam como são. Ao longo da história, muitas populações viveram atrás de barreiras naturais mais formidáveis e foram geneticamente transformadas a ponto de se tornarem irreconhecíveis em poucas gerações. Os dados apontavam para uma direção completamente diferente. Quando a Grock AI mapeou o isolamento genético em relação a todas as variáveis disponíveis em todo o conjunto de dados completo, surgiu uma correlação com uma precisão que surpreendeu até mesmo os pesquisadores que revisaram a análise. A inteligência artificial calculou que a fronteira linguística explicou 91,4% da variação no isolamento genético entre as comunidades bascas. A geografia explicou menos de 12%. O principal mecanismo que preservou a singularidade genética basca não foram as montanhas, o terreno ou os acidentes da história política. Foi a língua.
Uma descoberta que a Grok destacou como não tendo paralelo em nenhum outro conjunto de dados populacionais europeus que havia processado. A correlação foi suficientemente precisa para ser surpreendente. Comunidades onde o Euskara era falado continuamente apresentaram o maior isolamento genético. Regiões onde a língua esteve historicamente presente, mas foi gradualmente desaparecendo, mostraram padrões intermediários, um desfoque mensurável nas fronteiras genéticas. Territórios onde o Euskara nunca havia sido falado apresentaram uma mistura substancialmente maior com as populações vizinhas. A fronteira linguística e a fronteira genética eram, na prática, a mesma fronteira, traçada no mesmo lugar e seguindo a mesma linha. O detalhamento minucioso vai além. Diferentes dialetos bascos foram correlacionados com distintas subdivisões genéticas dentro da população. A análise de padrões de Grok descobriu que os pesquisadores podiam prever com precisão significativa qual dialeto uma pessoa falava com base apenas em seu perfil de DNA. Comunidades separadas por 15 quilômetros apresentaram diferenças genéticas que seriam banais entre populações em lados opostos de um continente. O Vale do Roncal, em Navarra, exemplifica isso perfeitamente. Uma comunidade de pastores que falavam sua própria variante distinta do euskera, cujos padrões genéticos permaneceram estáveis por mais de 1000 anos. Registros de casamento do século XVI mostram que mais de 90% dos bascos se casavam dentro de seu próprio grupo dialetal. Não se tratava apenas da mesma língua, mas da mesma variante específica dela. O muro não foi construído em torno do povo basco como um todo, mas sim em torno de cada comunidade individualmente, mantendo-se restrito ao nível do sotaque, da expressão e do vocabulário local. O euskera não era um sintoma do isolamento basco, era o mecanismo por trás disso. A língua criou as fronteiras sociais. As fronteiras sociais preservaram a genética. A genética reforçou a identidade que manteve a língua viva. Cada elemento sustentou os outros ao longo de gerações e gerações. A língua era a muralha e durante 2000 anos resistiu. Afaste-se dos detalhes por um momento e considere o que isso realmente significa. A Europa, como a maioria das pessoas a entende geneticamente, é um palimpsesto, camada sobre camada sobre camada. Agricultores da Anatólia chegando do leste e deslocando os caçadores-coletores originais que ocupavam o continente desde o recuo do gelo. Pastores das estepes chegaram em grande número durante a Idade do Bronze e remodelaram a paisagem genética de praticamente todo o continente em poucos séculos. Romanos, tribos germânicas, expansões eslavas, movimentos vikings e migrações medievais realizaram seu trabalho lento e implacável ao longo de 1000 anos. O patrimônio genético europeu, tal como existe hoje, é produto de repetidas reescritas. O texto original praticamente desapareceu, quase completamente. Os bascos representam o que os geneticistas chamam formalmente de refúgio genético. Uma população que absorve tão pouco das sucessivas ondas migratórias que remodelaram tudo ao seu redor, que seu genoma ainda carrega a assinatura da Europa anterior ao início dessa transformação. Quando os pesquisadores comparam o DNA basco moderno com amostras europeias antigas que antecedem os grandes movimentos populacionais da Idade do Bronze, a semelhança é impressionante, de uma forma que simplesmente não se observa em nenhuma outra população viva do continente. A conexão é mensurável, específica e sem paralelo. Ao observar uma pessoa basca hoje, você está, em um sentido biológico mensurável, olhando para um período da pré-história europeia mais remoto do que em quase qualquer outro lugar possível. Isso não é uma metáfora. Esse resultado foi obtido a partir da análise de 600.000 marcadores genéticos em comparação com milhares de amostras antigas e modernas. As evidências culturais reforçam essa conclusão em todos os níveis. O sistema de herança basco, o Extra, concentrava a propriedade em uma única linhagem familiar e, naturalmente, desencorajava casamentos fora do sistema. As mulheres bascas possuíam direitos de propriedade e liberdades sociais praticamente inéditas em outras partes da Europa medieval, o que significava que elas se casavam dentro de suas comunidades por escolha própria, em vez de serem negociadas para fora por necessidade.
Sua mitologia apresenta antigas deusas da terra que antecedem qualquer estrutura religiosa indo-europeia por uma margem desconhecida. Esses não são detalhes folclóricos pitorescos, são testemunhos corroborativos de uma categoria de evidência completamente diferente. A genética diz uma coisa, a estrutura cultural diz a mesma coisa, a mitologia diz a mesma coisa novamente, todas apontando na mesma direção. Algo aqui foi preservado, enquanto em todos os outros lugares se perdeu. A dimensão médica acrescenta uma camada adicional. Graças ao fato de as populações bascas representarem uma base genética excepcionalmente pura, elas se tornaram verdadeiramente valiosas para pesquisadores de doenças que buscam compreender a biologia humana antes que séculos de miscigenação complicassem o cenário. O isolamento deles, que por tanto tempo pareceu uma curiosidade, revela-se um recurso científico. Uma janela para um passado europeu que não existe em nenhuma outra população atual, em nenhum outro lugar, exceto aqui, nas montanhas entre a França e a Espanha, entre as pessoas que nunca partiram, nunca se misturaram, nunca deixaram de falar a língua impossível. O último fio vivo que liga a uma Europa que já não existe em nenhum outro lugar. Eis o que a análise da Grok AI revelou, em última análise, que nenhum pesquisador humano havia articulado completamente em uma única conclusão. Os bascos não sobreviveram por acaso. Eles não sobreviveram porque as montanhas os protegeram, ou porque a história os esqueceu, ou porque tiveram a sorte de serem deixados em paz. Grok processou o conjunto de dados completo e apresentou uma descoberta que reformulou tudo. O mecanismo não era passivo, não era geográfico, era deliberado. Uma comunidade que, geração após geração ao longo de 2000 anos, tomou a decisão consciente de manter sua identidade, de casar dentro da mesma língua, de transmitir propriedades por meio de linhagens estabelecidas, para manter tradições que criassem redes sociais suficientemente densas e autossuficientes de modo que a influência externa simplesmente não encontrasse um ponto de entrada fácil. A língua era o mecanismo, mas a própria língua era uma escolha que precisava ser constantemente renovada, ensinado a crianças que poderiam ter aprendido algo mais conveniente, preservado através de períodos de ocupação, através de séculos em que abandonar o euskera teria tornado a vida consideravelmente mais fácil. Quando as pressões práticas para a assimilação eram reais e constantes e vinham de todas as direções. Os romanos tentaram, os visigodos tentaram, séculos de pressão cultural espanhola e francesa tentaram. Nada funcionou. Não porque os bascos estivessem protegidos pelo terreno, mas porque eles continuaram optando por não deixar que funcionasse. Isso tem implicações que vão muito além dos bascos especificamente. Isso sugere que a identidade cultural, mantida deliberadamente e transmitida com intenção genuína, pode ser mais duradoura do que qualquer barreira física já construída pela humanidade. O muro que resistiu por 2000 anos não era de pedra. Era uma decisão, repetido ao longo de centenas de gerações por pessoas comuns que faziam escolhas comuns sobre com quem casar, que língua falar com os filhos, que tradições manter vivas por mais um ano. A Grok AI processou 600 mil marcadores genéticos e 2000 anos de dados populacionais, e chegou a uma conclusão que nenhum pesquisador humano havia articulado completamente. Os bascos não são um remanescente, não são uma curiosidade, são a prova. Evidências de que um povo pode permanecer genuinamente, mensuravelmente e biologicamente ele mesmo ao longo de milênios de pressão, invasão e transformação ocorrendo por todos os lados. Não por acaso, não por geografia. Ao optar por seguir esse caminho continuamente, ao longo de centenas de gerações, enquanto todas as culturas ao redor eram reescritas e apenas eles permaneciam inalterados, o DNA confirmou o que a linguagem sempre sugerira. Algo extraordinário estava acontecendo ali, algo que parecia teimosia por fora e sobrevivência por dentro. E funcionou. Contra todas as probabilidades, ao longo de todos os séculos funcionou. A IA Grok não simplificou o mistério dos bascos. Isso confirmou que o mistério sempre foi real e acrescentou algo mais valioso do que uma resposta definitiva. Provas. Provas de que um povo pode permanecer genuinamente, de forma mensurável.
ele mesmo ao longo de 2000 anos de pressão de todos os lados. Não por acaso, não por causa de montanhas. Ao escolherem resistir, geração após geração, quando todas as culturas ao redor estavam sendo substituídas, eles foram os únicos que se recusaram. Pense no que isso realmente significa. Cada geração enfrentou a mesma escolha: assimilar-se e desaparecer no mundo ao redor ou manter-se firme mais uma vez. Durante 2000 anos, ao longo de centenas de gerações, pessoas comuns fizeram a escolha mais difícil. E por causa disso, algo ancestral sobreviveu intacto até os dias de hoje. Existe um basco em Bilbao hoje que carrega toda essa cadeia ininterrupta em sua biologia, falando a língua impossível. Ainda assim, elas mesmas. Não como uma metáfora, como um fato biológico mensurável. Foi isso que a Grok AI provou. E é por isso que isso importa.